E se o que estamos procurando no espaço não fosse um sinal de rádio, mas algo que já está aqui, dentro do nosso próprio sistema solar, se escondendo à vista de todos? E se a NASA soubesse disso desde julho de 2025, mas só agora o James Webb revelou a verdade? Em algum lugar entre Marte e Júpiter há um objeto que não deveria existir. Não brilha como deveria. Não se move como deveria. E quando apontamos o telescópio mais poderoso da humanidade para ele, descobrimos que tem algo lá dentro. Algo que pulsa. Algo que está vivo. O 13 Atlas foi catalogado em julho de 2025 pelo sistema Pan-STARRS, no Havaí. O TRAJAM significa terceiro objeto interestelar. Algo que veio de fora do nosso sistema solar, cruzando o vazio entre as estrelas por milhões de anos até chegar aqui. Depois de Oumuamua, em 2017, e Borisov, em 2019, finalmente tínhamos um terceiro visitante. A NASA registrou sua trajetória. Velocidade de 87 km em relação ao Sol, vindo da direção da constelação de Lyra, a 2,4 unidades astronômicas, mais ou menos entre Marte e o cinturão de asteroides. Parecia um cometa comum. Magnitude aparente de 18,3, perfil espectral típico de gelo e silicatos. Nada de especial. Só mais um pedaço de rocha cósmica passando de visita. Até que em setembro, o James Webb Space Telescope foi acionado para observá-lo mais de perto. Se este vídeo já está te deixando louco e você quer que eu continue destapando coisas que ninguém mais tem coragem de contar, esmaga o like agora mesmo e ativa o sininho. Porque o que vem em 3 minutos, provavelmente você não acha em nenhum outro canal. E o que o Webb encontrou, ninguém esperava. A primeira coisa estranha foi o brilho. Objetos interestelares a 2,4 UA do Sol não deveriam estar brilhantes. Oumuamua era tão apagado que quase perdemos ele. Borisov tinha uma coma fraca de gás sublimando. Mas 3I Atlas estava em magnitude 16,8 em julho. Em agosto caiu para 15,2. Setembro, 14,1. Estava ficando mais brilhante e rápido. O problema? Ele estava se afastando do Sol. A cada dia que passava recebia menos luz solar. Deveria estar escurecendo, não clareando. É como você apagar as luzes de uma sala e o ambiente ficar mais iluminado. Não faz sentido físico. E tem mais. A taxa de brilho não era consistente com sublimação de gelo. Quando cometas aquecem, liberam gás de forma caótica, jatos aleatórios, variação errática. O brilho de 3I Atlas aumentava de forma linear, constante, como se algo interno estivesse sendo ligado aos poucos. O espectrômetro infravermelho do James Webb foi acionado para analisar a composição. E foi aí que tudo começou a ficar realmente estranho. O espectro mostrou linhas de emissão de água, monóxido de carbono, metano. Tudo normal para um cometa interestelar. Mas havia algo mais. Linhas de emissão térmica em comprimentos de onda de 4,7 micrômetros e 8,2 micrômetros. Isso significa calor. Calor interno. A 2,4 UA do Sol, a temperatura de equilíbrio na superfície de um objeto assim deveria ser cerca de 120 degrees. Frio demais para emitir radiação térmica detectável nessas faixas. Mas o Webb estava captando assinaturas de temperatura acima de 185 degrees, vindo do interior do objeto, como se houvesse uma fonte de energia lá dentro, algo gerando calor, algo ativo. E quando os astrônomos isolaram a origem exata dessa emissão... Espera, porque o que eu vou dizer agora mudou completamente a forma como a NASA está olhando para este objeto. O calor não estava vindo de sublimação. Estava vindo de um ponto específico. Um núcleo, a 300 metros abaixo da superfície. E esse núcleo estava pulsando. A cada 41 segundos, um pico térmico. Pausa. 41 segundos. De novo. Preciso como um relógio. Lembra quando eu disse que tem algo vivo lá dentro? Esse pulso térmico não é geologia, é comportamento. E comportamento implica estrutura, implica design. Deixa eu explicar o que isso significa. Cometas têm atividade térmica, sim. Quando o gelo sublima, libera energia. Mas é um processo caótico, irregular, governado por fissuras aleatórias na superfície. Não cria pulsos regulares. Muito menos de um ponto interno específico.
O que o James Webb estava vendo era algo diferente. Algo com uma fonte de energia centralizada, liberando calor de forma rítmica, controlada, como se fosse um motor ou um reator. E a intensidade estava aumentando. Em setembro, cada pulso liberava energia equivalente a 2,3 EZ-1014 joules. Em outubro, já estava em 4,1 EZ-1014, quase o dobro. Como se estivesse sendo ligado aos poucos. E aqui fica ainda mais perturbador, quando mapearam a estrutura interna do objeto usando ondas de rádio refletidas, descobriram que o núcleo térmico estava envolto por uma camada de densidade anômala. Densa demais para ser gelo, leve demais para ser rocha, como se fosse oca, artificial. Mas o que realmente fez a equipe da NASA parar tudo o que estava fazendo foi o que veio a seguir. Em 14 de outubro, o telescópio Very Large Array no Novo México detectou emissões de rádio vindas de 3I Atlas. Fracas, mas detectáveis. Frequência de 1,42 GHz. Espera. 1,42 GHz é a linha do hidrogênio neutro, a frequência mais usada em radioastronomia. É considerada universal, porque qualquer civilização avançada saberia que essa é a frequência natural do universo. É a linha que o SETI monitora há décadas procurando sinais extraterrestres, e 3I Atlas estava emitindo nela. Mas pode ser coincidência, certo? Hidrogênio existe em cometas. Emissões de rádio podem ser naturais. Exceto que essas emissões tinham um padrão. Pulsos de 1,7 segundos. Pausa de 0,3 segundos. Repetindo. Exatamente como o padrão térmico, mas em uma escala de tempo diferente. Como se o objeto estivesse usando duas linguagens ao mesmo tempo. Calor e rádio. Ambos com ritmo. Ambos regulares. E então, em 2 de novembro, algo surpreendente aconteceu. A orientação do objeto mudou. Objetos interestelares giram de forma previsível. Momento angular constante, rotação estável. 3I Atlas estava girando a cada 8,4 horas. Mas em 2 de novembro, a taxa de rotação caiu para 6,1 horas. E a direção do eixo de rotação mudou em 12 graus. Isso não acontece naturalmente. Não sem uma força externa. Não sem propulsão. Como se o objeto tivesse se ajustado. Se reorientado. Como se estivesse apontando para alguma coisa. E o mais estranho ainda estava por vir. E justo quando achávamos que tínhamos visto tudo. Em novembro, o comportamento de 3I Atlas se tornou impossível de ignorar. A NASA acionou o telescópio espacial Hubble para observações complementares. E o que ele viu confirmou o que ninguém queria admitir publicamente. O objeto estava acelerando. Não por gravidade. Não por efeito Yarkovsky. Aceleração ativa. Medida em 0,047 ms2. Parece pouco? É o suficiente para mudar sua trajetória em milhares de quilômetros ao longo de meses. E a direção da aceleração? Não era aleatória. Estava ajustando sua órbita para passar mais perto da Terra. Não em rota de colisão, longe disso, mas perto o suficiente para ser intencional. Como se quisesse ser visto, estudado, como se estivesse se apresentando. E então veio o detalhe que nenhum cientista consegue explicar. Em 18 de novembro, as emissões de rádio pararam de repente. Silêncio total. Por 72 horas. E quando voltaram, o padrão tinha mudado. Antes, 1,7 segundos. On, 0,3, off. Depois, 1,4 segundos. On, 0,6, off. E os astrônomos perceberam algo. 1,4 e 0,6. Somados, dão 2,0. E a razão entre eles? 0,7, que é aproximadamente 1/2. A raiz quadrada de 2, um número matemático fundamental. Números. O objeto estava transmitindo matemática. E se 3I Atlas não for um cometa? E se for exatamente o que parece ser quando olhamos os dados sem medo? Uma sonda. Algo enviado de outra estrela, cruzando o vazio interestelar por milhões de anos, projetada para parecer natural até que alguém olhasse de perto o suficiente. Pensa nisso por um momento. Uma civilização avançada, querendo fazer contato, não enviaria sinais de rádio pela galáxia, esperando que alguém os ouvisse. Isso leva milênios. Mas enviar objetos físicos, sondas autorreplicantes, tecnologia von Neumann cruzando o espaço, esperando por sistemas estelares habitados, isso é eficiente. E 3I
Atlas tem todas as características. Fonte de energia interna, comunicação em frequências universais, ajustes orbitais ativos, composição parcialmente artificial. E agora, matemática. Demonstração de conhecimento abstrato através de razões numéricas. A NASA ainda não disse isso publicamente. Mas nos bastidores, as equipes do SETI foram acionadas. O projeto Breakthrough Listen redirecionou recursos. E há uma reunião classificada marcada na Casa Branca para dezembro. Porque se isso for real, e cada dado aponta que é, então, pela primeira vez na história, não estamos procurando vida inteligente. Estamos sendo visitados por ela. Se 3I Atlas é uma sonda, então tudo muda. Significa que não estamos sozinhos. Nunca estivemos. Significa que em algum lugar há, ou havia, uma civilização capaz de engenharia interestelar. Capaz de pensar em escalas de tempo de milhões de anos. Capaz de enviar mensageiros através do abismo cósmico, sabendo que talvez nunca vejam uma resposta. E aqui está o perturbador. Isso significa que souberam que desenvolveríamos tecnologia avançada, que construiríamos telescópios infravermelhos, que procuraríamos por sinais de rádio. Projetaram 3I Atlas para ser detectável exatamente pelo tipo de civilização que vale a pena contatar. Nós passamos a prova. Mas tem uma pergunta ainda maior. Se 3I Atlas é a terceira sonda interestelar que detectamos, quantas outras não vimos? Oumuamua acelerou ao sair do sistema solar. Borisov tinha jatos assimétricos inexplicáveis. E se todos eles forem artificiais? E se o espaço entre as estrelas estiver cheio de tecnologia antiga, esperando silenciosamente por quem seja inteligente o suficiente para perceber? Talvez o universo não seja vazio. Talvez seja uma rede. Uma internet cósmica feita de sondas, enviadas a éons, carregando conhecimento, mapas, avisos. E nós acabamos de encontrar nosso primeiro nó. A pergunta agora não é: estamos sozinhos? É: estamos prontos para a resposta? Somos uma espécie jovem. Acabamos de aprender a olhar para o céu com olhos sensíveis o suficiente para ver além da luz visível. E no exato momento em que abrimos esses olhos, algo estava lá, esperando, como se o universo tivesse deixado recados para nós, escondidos em objetos que parecem naturais até você olhar com atenção. 3I Atlas pode ser o primeiro, mas dificilmente será o último. Se esta descoberta te fez questionar tudo o que sabemos sobre nossa posição no universo, inscreva-se no canal e deixe nos comentários. Você acha que 3I Atlas é uma sonda alienígena ou o maior erro de interpretação da história da astronomia? Porque em fevereiro de 2026, este objeto vai atingir seu ponto mais próximo da Terra. E essa pode ser nossa única chance de enviar uma missão para estudá-lo de perto antes que desapareça para sempre no espaço interestelar. E se quiser apoiar investigações mais profundas como esta, considere virar membro do canal. Link na descrição. Deixe uma palavra nos comentários, sonda ou rocha. Quero ver quantos de vocês estão pensando a mesma coisa que eu. Porque em 94 dias, este objeto começa a se afastar. E pode levar milhões de anos até outro visitante como ele aparecer. Nas próximas semanas, todos os grandes telescópios da Terra estarão apontados para 3I Atlas. Radiotelescópios, infravermelhos, ópticos. Estamos ouvindo. Estamos observando, e se houver uma mensagem clara, vamos encontrá-la. Ou talvez já encontramos. Talvez a mensagem seja a própria existência do objeto. Talvez o simples fato de estar aqui, pulsando, se movendo, se ajustando, já seja a comunicação. Uma forma de dizer: nós existimos. Vocês não estão sozinhos. E agora que vocês nos viram, o que vão fazer? Porque no final, talvez a pergunta mais importante não seja quem enviou isso. Talvez seja o que eles querem que façamos agora.